Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda por aqui a mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou te contar o que ninguém te conta sobre a psoríase. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo se você tem sofrido aí com a psoríase ou mesmo algum outro problema de pele, ou se você conhece também alguém com esse problema, já encaminha esse vídeo para essa pessoa que vai ajudar bastante. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Silveira, terapeuta integrativa, especialista e pioneira da técnica Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil. Sou bióloga também formada pela Unicamp e trago aqui uma visão integral sobre saúde e doença, diferente da medicina tradicional. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, sobre a psoríase. Eu vou te contar aqui 3 pontos ocultos que você provavelmente desconhece a respeito da doença, e eu posso falar isso com muita propriedade porque eu vivenciei a psoríase literalmente na pele. Sofri com essa doença por quase 8 anos. Se você não conhece ainda a minha história, dá uma olhadinha aqui no canal que já tem outros vídeos em que eu compartilhei um pouquinho com você sobre isso. Então eu vivenciei esse processo por quase 8 anos. Eu falo que eu conheço o lado da dor, conheço também o lado da cura, porque hoje eu tô completamente curada, e conheço também o caminho que você tem que percorrer para chegar lá também. Eu posso falar aqui com muita propriedade para você sobre esses 3 pontos, inclusive é a minha especialidade da medicina integrativa, tratar problemas de pele. Então, o primeiro ponto oculto que ninguém te fala sobre a psoríase. Psoríase tem cura, desde que você trate a causa raiz da psoríase, a causa primária que gera a doença. E essa causa, ela não é vista pela medicina tradicional. Se você se trata somente com terapia de conversa convencional, ou se você se trata somente com medicamentos, com pomadas, com injeções de corticoide, você não está tratando a causa raiz que gera o problema. E aí, você vai ficar com a doença, vai e volta, os sintomas não vão passar completamente, porque você não está tratando a causa real, que não é vista, que é desconhecida pela medicina tradicional. A medicina tradicional alopática, ela foca no alívio do sintoma, ela não foca na causa. Então, é somente um tratamento ali paliativo, para alívio dos sintomas. Então, psoríase tem cura, desde que você trate a causa real da psoríase. E eu e os meus pacientes somos a prova viva disso. Como eu falei para você, eu sofri com a doença por quase 8 anos, que eu fiquei tentando tratar ali pela medicina tradicional alopática, não tinha resultados. Foi quando eu encontrei o tratamento Seven Healings, tratei a causa real e biológica da minha doença, que até então eu desconhecia. E quando eu passei pelo tratamento Seven Healings, que hoje é a minha especialidade terapêutica, a minha missão aqui é inspirar cada vez mais pessoas com a minha história e trazer a consciência do poder de autocura e também trazer esperança para você que sofre com problemas de pele, que sim, que existe um caminho para cura, desde que você trate essa causa raiz. E foi isso que aconteceu comigo, isso que acontece com os meus pacientes. Então, primeiro ponto, psoríase tem cura, desde que você trate a causa real. A maior parte dos tratamentos convencionais, infelizmente, são incompletos e ineficientes, não tratam essa causa raiz primária da doença. Por isso que você fica desanimada, frustrada e não tem melhoras eficazes, porque você só fica ali aliviando o sintoma. É preciso tratar a fundo a raiz para que então você se cure. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a causa real da psoríase envolve 2 ou mais conflitos de perdas e de separações. Como assim, Thaís? Vou explicar para você. Se você for observar qual que é o padrão da lesão da psoríase, existe ali na pele uma parte branca, descamada, e ao mesmo tempo existe também a parte avermelhada, o tecido inflamado ali. Esse duplo padrão da lesão, uma parte branca e uma parte vermelha ao mesmo tempo, reflete esse duplo conflito de separação. O que pode ser esse duplo conflito de separação? Podem ser, por exemplo, situações de falecimentos, perdas de pessoas queridas, às vezes separação, você se distanciou, mudou de cidade, ficou longe do seu pai, da sua mãe, ou mesmo você passou a infância sozinha muito tempo sem o cuidado do seu pai ou sem o cuidado da sua mãe. Então isso também pode ser um conflito de separação, pode ser essa separação sofrida, ou seja, você sentiu a falta de contato de alguém que você gostava muito, que acabou se afastando, ou pode ser também o contato indesejado com alguém. Pode ser, por exemplo, quando você briga muito com alguém, tem alguma relação conflituosa, às vezes com seu esposo, ou com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seus irmãos, relacionamentos complicados. A pele, ela está diretamente ligada à conexão humana, aos relacionamentos. Então, a psoríase envolve 2 ou mais conflitos de separação juntos e ao mesmo tempo. Então, podem ser tanto essa separação sofrida ou mesmo a separação desejada. Você quer muito se afastar de alguém, tem muito conflito, muita briga, quero me separar de alguém,
mas por algum motivo eu não consigo. Esse conflito de querer afastar alguém também é um conflito de separação, tá bom? Então podem ser essas duas situações. E muitas vezes também crianças, às vezes que vê muitas vezes os pais brigando, ou crianças também, por exemplo, um caso muito comum aqui de causa da psoríase. Quando os pais se separam na infância, então vamos supor, aos 4 anos, pai e mãe se separou. E aí essa criança, ela alterna. Uma hora ela tá na casa da mãe, outra hora ela tá na casa do pai. E o que acontece? Quando ela tá na casa da mãe, ela resolve um conflito, ela resolve essa ausência, essa saudade da mãe, mas ela ativa a saudade do pai. E aí depois, quando ela sai da casa da mãe e vai pra casa do pai, ela resolve a saudade do pai, mas ativa a saudade da mãe. Então vem esse duplo conflito de separação ao mesmo tempo, em fases diferentes. Essa é a principal causa real e comprovada por trás da psoríase, que poucos conhecem. Então, quando você vai tratar a psoríase a fundo, você precisa sim olhar para a sua história de vida. Você precisa olhar para esses conflitos de separação. Se você tem problemas de pele, psoríase ou mesmo outros problemas de pele, a causa real de mais de 95% dos casos envolve essas situações de perdas e de separações. Então, esse é o segundo ponto aqui por trás. E terceiro ponto, o local que você tem as lesões não é por acaso. O seu corpo ele vai mostrar exatamente no local da ferida aonde você sentiu o conflito emocional. Por exemplo, se você desenvolve lesões na região interna do corpo, exemplo na palma das mãos ou mesmo aqui na região interna dos braços, nas dobras, geralmente, lógico que não é via de regra, tá bom? Sempre a gente tem que analisar caso a caso. Mas de modo geral, é quando você gostaria de manter alguém por perto, de abraçar alguém e você acabou se separando dessa pessoa querida, se distanciando. Então são separações sofridas, quando você gostaria de ter mantido alguém por perto. Só que aí você se separou dessa pessoa. Então geralmente na face interna do corpo refletem esses conflitos de separações sentidas, sofridas, tá bom? E quando as lesões elas se localizam na região externa do corpo, então cotovelo, às vezes aqui em cima das mãos, é quando você gostaria de afastar alguém. Então figurativamente, sai daqui, sai daqui. É quando você tem esse contato indesejado com alguém e você quer afastar. E isso podem ser situações, gente, que você vivenciou desde o ventre materno. Se você tem psoríase e não conseguiu identificar conscientemente aqui algum conflito de separação, é porque somente 5% das memórias das causas são conscientes. Os outros 95% são informações, causas inconscientes. Então você precisa de ajuda terapêutica para identificar mesmo. Esse é o terceiro ponto. O local das suas lesões, ele não é por acaso. Nada no nosso corpo acontece por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem uma lógica. Sempre vem no propósito de te ajudar. E quando vem essa manifestação na pele, o seu corpo está respondendo a esses conflitos emocionais de perdas e de separações. E a chave para que você melhore é tratar exatamente essas causas, a causa raiz que está gerando a sua doença. Então, psoríase tem cura desde que você trate a causa raiz da doença. Envolve 2 ou mais conflitos de perdas e de separações. E o local da lesão que aparece no seu corpo não é por acaso, são uma pista da causa e vão mostrar onde o seu corpo sentiu esse conflito emocional. Você conseguiu se identificar com algum ponto que eu trouxe aqui? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado maior clareza sobre esse assunto. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.